Você já parou para pensar por que os desenhos antigos parecem tão melhores do que os de hoje? Não é só nostalgia, tem algo de especial naquela época que marcou uma geração inteira. Lembra daquele tempo em que a gente mal podia esperar para chegar da escola e ver o nosso desenho favorito? Mas será que eles eram realmente tão bons assim? Ou tem algo a mais por trás dessa sensação? Hoje nós vamos a fundo e descobrir o que fez esses desenhos serem tão inesquecíveis e quem sabe revelar o que os desenhos atuais estão perdendo. Há algo mágico nos desenhos antigos que nos conecta de uma maneira única, não importa quantos anos tenham passado. Sempre que pensamos em nossas manhãs de sábado ou nas tardes depois da escola, esses desenhos vêm à mente como uma parte essencial da nossa infância. Era um ritual sentar na frente da TV, com um lanche na mão, esperando o episódio começar. Seja com os heróis de Cavaleiros de Zodíaco ou as aventuras de Scooby-Doo, esses momentos eram mais do que entretenimento, era uma fuga para um mundo de fantasia que de alguma forma parecia nos entender. Para muitos, esses desenhos não foram apenas uma forma de passar o tempo, mas uma espécie de guia emocional. Eles nos ensinaram valores importantes, como amizade, trabalho em equipe, perseverança. Além disso, cada personagem tinha suas particularidades, que faziam com que nos identificássemos com eles. Havia algo especial na maneira como essas histórias eram contadas, simples, mas cativantes, capazes de manter as crianças e adultos igualmente envolvidos. Com o passar dos anos, muitos de nós começamos a olhar para esses desenhos com carinho, sentindo uma saudade difícil de explicar, e essa nostalgia não vem só da história ou dos personagens, mas também do impacto que eles tiveram na cultura pop. Quem cresceu nos anos 80, 90 ou início dos anos 2000 sabe que muitos desses desenhos ainda são referenciados até hoje, e essa influência continua viva. Mas será que era apenas nostalgia ou havia algo realmente especial neles? É o que vamos explorar nos próximos capítulos, desvendando os segredos por trás dessa era que marcou gerações inteiras. Uma das principais coisas que se destaca quando olhamos para os desenhos antigos é o estilo visual. Eles tinham uma estética única, com os traços que variavam de cada estúdio e animador, mas que compartilhavam um certo charme artesanal. Muitas dessas animações eram feitas à mão, quadro a quadro, o que conferia uma sensação de imperfeição que os tornava ainda mais autênticos. As cores vibrantes, os personagens com designs distintos e os cenários detalhados criavam um mundo que parecia muito mais tangível e memorável. Se compararmos com a animação digital de hoje, percebemos que o nível de precisão técnica aumentou, mas algo da alma desses desenhos se perdeu: a padronização e o uso excessivo de CGI. Nos desenhos modernos, embora eficiente e visualmente impressionante, às vezes carece da individualidade que víamos antes. Nos desenhos antigos, era comum notar pequenas variações entre cenas ou episódios, por conta da animação manual, mas isso também dava personalidade a cada produção. Ótimo exemplo disso são séries como Thundercats e He-Man, onde cada movimento parecia mais bruto e menos fluido, mas com uma identidade que se destacava. O mesmo pode ser dito de animações como Os Flintstones, que apesar de um estilo mais simples ainda trazia um apelo visual que cativava a audiência. Assim como aqueles desenhos que marcaram nossa infância, aqui você vai encontrar muito mais conteúdo que vai fazer você lembrar de bons tempos. Curta o vídeo, dá aquele like, se inscreva para mostrar que ainda somos fãs da nostalgia. Esse estilo também ajudava a diferenciar os estúdios. Enquanto a Disney apostava em animações detalhadas como DuckTales, a Hanna-Barbera se destacava com produções mais simples, como um charme próprio. E não se tratava apenas de orçamento ou tecnologia. Havia uma filosofia diferente por trás do processo criativo. Com o avanço da tecnologia, o modo de fazer animação mudou radicalmente, e isso trouxe benefícios inegáveis. Mas o que muitos fãs sentem falta é dessa arte imperfeita, o que fazia cada episódio ter algo de único, algo que parecia mais humano. Além da estética, outra característica marcante dos desenhos antigos era a profundidade das suas histórias e temas. Embora à primeira vista parecessem simples aventuras para crianças, muitos desses desenhos carregavam mensagens importantes que tocavam em questões universais, como amizade, coragem, sacrifício e até mesmo dilemas morais. Mesmo sem perceber, éramos expostos a temas mais profundos que influenciavam a nossa forma de pensar e nos conectavam emocionalmente com os personagens.
Um ótimo exemplo disso é Cavaleiros do Zodíaco, onde o enredo não se limitava apenas a lutas entre heróis e vilões. Os personagens enfrentavam dilemas complexos sobre lealdade, destino e até questões existenciais. Cada batalha não era apenas física, mas também emocional, e nos fazia refletir sobre o que significava ser corajoso e lutar por aquilo que se acredita. Por outro lado, desenhos como Doug Funny e A. Arnold abordavam temas do cotidiano de uma maneira mais realista, trazendo à tona inseguranças e desafios para todos nós já enfrentamos em algum momento, especialmente na infância e na adolescência. As inseguranças sociais, a vontade de ser aceito, as diferenças entre os personagens, tudo isso era trabalhado de forma que, mesmo sendo um desenho infantil, também ressoava com jovens adultos. Hoje, muitos desenhos tendem a ser mais voltados para o humor rápido e cenas cômicas, especialmente com o surgimento de produções como os Jovens Titãs e O Incrível Mundo de Gumball. Embora tenham seu valor e ofereçam entretenimento, eles frequentemente deixam de lado a profundidade emocional que os desenhos antigos costumavam ter. As narrativas são mais fragmentadas, com foco na diversão instantânea, o que pode explicar por que os desenhos antigos, com suas histórias mais envolventes e cheias de nuances, deixaram uma marca tão duradoura em quem os assistiu. Essa abordagem diferenciada de temas é a parte essencial da fórmula que tornou esses desenhos inesquecíveis, mas não é o único fator. Outro aspecto crucial que não podemos deixar de lado é a música. Também não podemos esquecer sua inscrição aqui no canal. Para incentivar meu trabalho, quero criar uma comunidade que fala sobre desenhos antigos e nostalgia. Então se inscreva e vamos continuar. Além das histórias visuais, a trilha sonora dos desenhos antigos desempenhava um papel essencial em sua identidade. As músicas de abertura, os temas de cada personagem e até as trilhas durante as cenas de ação tinham o poder de ficar gravados na memória por anos. Quem não se lembra do icônico tema de DuckTales, ou da abertura empolgante de Cavaleiros do Zodíaco? Ou então, Dragon Ball? Essas músicas se tornaram parte da cultura popular, transcendendo as próprias animações. As trilhas sonoras dos desenhos antigos não eram apenas sons de fundo, mas elementos ativos que ajudavam a construir o clima e intensificar as emoções das cenas. Cada momento de ação, drama ou comédia era fortificado pela música, e talvez mais importante, as músicas eram incrivelmente cativantes. Elas grudavam na nossa cabeça de um jeito que mesmo depois de anos, somos capazes de cantarolar essas melodias de memória. No dia de hoje, poucas trilhas de desenhos conseguem alcançar esse nível de impacto. As aberturas são, muitas vezes, curtas demais ou até inexistentes, cortadas para dar mais tempo ao conteúdo principal. Com isso, o espectador perde a chance de se conectar profundamente com o desenho desde o início. Desenhos como Steven Universo e Hora de Aventura ainda investiram em músicas marcantes, mas muitos programas modernos preferem focar em um ritmo mais rápido, sacrificando momentos de construção emocional proporcionados pelas trilhas sonoras. Essa diferença de abordagem reflete uma mudança na maneira como consumimos mídia hoje. Antigamente, os desenhos eram assistidos com atenção total, muitas vezes diante da TV, com uma experiência quase ritual. Hoje o consumo é mais rápido e fragmentado, com vídeos sendo assistidos no celular ou tablet, o que pode justificar a mudança do uso da música. No entanto, essas trilhas inesquecíveis do passado ajudaram a eternizar esses desenhos em nossos corações, provando que a música era um componente essencial da magia que os cercava. Mas além disso, o impacto desses desenhos também reverberou na cultura pop de maneiras profundas. Os desenhos antigos não foram apenas um entretenimento infantil, mas também deixaram uma marca profunda na cultura popular que ressoa até os dias de hoje. Suas histórias, personagens e estéticas influenciaram várias gerações, não apenas de espectadores, mas também de criadores, artistas e diretores que cresceram com essas animações e hoje têm homenagens de diversas maneiras. He-Man, Thundercats, Transformers e até Scooby-Doo são exemplos de séries que transcenderam seu tempo e continuam relevantes, seja em reboots, referências ou inspirações diretas. É impressionante como essas animações impactaram outras mídias. Quantos filmes, séries e até jogos fazem menção ou fazem homenagem a esses clássicos. Desenhos antigos ajudaram a moldar não só a infância, mas a cultura geek e pop como um todo,
Personagens como Batman da série animada dos anos 90, por exemplo, ajudaram a redefinir o conceito de super-heróis na televisão e abriram caminho para que animações voltadas para audiências mais maduras fossem possíveis. Até hoje, essa série é lembrada como uma das melhores representações do personagem. Além disso, as convenções da cultura pop, como a Comic Con, sempre reservam espaço para celebrar os clássicos dos desenhos animados. Cosplayers frequentemente se vestem como personagens dessas animações, e as linhas de brinquedos continuam sendo fabricadas, renovando o interesse por essas franquias décadas depois de seu lançamento digital. A nostalgia desses desenhos também provoca um surgimento de reboots, remakes que tentam capturar a magia do original, muitas vezes atualizando os visuais e temáticas para o público atual, porém nem sempre conseguem replicar o impacto cultural do original. E é justamente essa dificuldade em recriar o que havia em especial nos clássicos que nos faz refletir sobre o que mudou na maneira como os desenhos são feitos hoje. A influência cultural desses desenhos é inegável, mas é fundamental entender o que mudou na indústria e nos próprios espectadores para compreender por que essa sensação de que os desenhos antigos eram melhores persiste até hoje. A pergunta que fica é: por que os desenhos antigos parecem tão superiores aos de hoje? A verdade é que muita coisa mudou, tanto na maneira como os desenhos são produzidos, quanto na forma como nós consumimos. As animações de antigamente tinham um ritmo diferente, eram pensadas para serem mais lentas, mas com foco no desenvolvimento dos personagens e nas histórias. O público também assistia de maneira diferente. A experiência de sentar na frente da TV e acompanhar o episódio semanalmente ou em um horário fixo criava uma relação de expectativa e envolvimento com as séries. Hoje, o acesso a desenhos e animações está a um clique de distância. Plataformas de streaming permitem maratonar uma temporada inteira de uma vez só, o que, embora prático, acaba mudando a forma como nós conectamos com as histórias. O consumo rápido e em massa, aliado ao ritmo acelerado dos próprios episódios, torna mais difícil criar aquela sensação de apego e familiaridade que os desenhos antigos proporcionavam. Além disso, a indústria de animação moderna está muito mais globalizada e voltada para o público mais amplo. Os desenhos atuais tentam agradar tanto as crianças quanto adultos, com piadas rápidas e temas mais leves, que nem sempre criam o mesmo impacto emocional das produções passadas. Os avanços tecnológicos permitiram um salto incrível na qualidade de animação, mas como mencionamos antes, isso às vezes resulta em uma perda daquela alma artesanal que os desenhos antigos tinham. No final, talvez o que realmente sentimos falta não seja apenas dos desenhos em si, mas da época que assistíamos. A nostalgia está atrelada a memórias da infância, da simplicidade do tempo em que sentar para ver TV era um evento especial. E isso é algo de que, mesmo com todos os avanços, é difícil replicar. Lembra quando a gente esperava a semana inteira para assistir os desenhos favoritos? Se você também é fã desse estilo clássico e quer mais vídeos que relembrem o melhor do passado, inscreva aqui no canal. E até mais!